caminho mais fácil até o título do Campeonato Brasileiro. Ontem o Bernardo trouxe aqui os dados estatísticos das equipes que estão brigando pelo título da competição e também para não cair, mas hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco mais prático, no caso, quais são os times que realmente estão na briga pelo título do Brasileirão e também qual é o caminho que eles têm daqui pela frente. Eles são favoritos nesses jogos? Então vem comigo conferir cada um desses confrontos. Mas se você ainda não me conhece, meu nome é Julia Cunha, do canal Dominada pelo Flu, e tô nesse projeto novo, o canal Resenha, junto com o Bernardo, do canal Invictus. Então se você já puder chegar deixando seu like, eu te agradeço demais por esse apoio. Eu sei que torcedor é muito sonhador, então a gente já tem que chegar dando aquele papo reto. Hoje, quando a gente vai falar sobre briga pelo título do Campeonato Brasileiro, não tem como a gente falar sobre times que estão fora do G4. Por mais que São Paulo, Internacional e Bahia estejam correndo ali atrás, a diferença de pontos é muito grande. Se eles conseguirem o título, vai surpreender a mim, vai surpreender a vocês. Então eles não vão entrar nessa conversa. Quem vai entrar nessa conversa é quem tá dentro do G4. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. E qual é a situação atual dessas 4 equipes na tabela? O Botafogo está em primeiro lugar com 60 pontos. Na sequência vem o Palmeiras com 57, ou seja, uma vitória atrás. O Fortaleza está um pouco mais colado no Palmeiras, tem 55 pontos. E o Flamengo está mais atrás nessa briga com 51. Nesse caso, até o número de vitórias dessas equipes é bem próxima, tá? O Botafogo tem 18 vitórias, Palmeiras 17, Fortaleza 16 e Flamengo 15. E no caso da equipe rubro-negra, ela tem um jogo a menos em comparação com seus adversários. O jogo foi jogo contra o Internacional, adiado na 17ª rodada, que vai ser disputado no dia 30 desse mês. Ou seja, tem pontos a menos, mas tem um jogo a mais nesse caminho até o fim da competição. As 4 equipes ainda têm confrontos diretos entre si até o fim da competição. Cada uma tem pelo menos um confronto direto a disputar até a 38ª rodada. E um detalhe, né? A gente tem que pensar que quanto mais em cima você tá na tabela, você depende de si. Então a situação de Fortaleza e Flamengo, para mim, pelas pontuações, elas são um pouco mais complicadas. As 2 equipes vão precisar remar muito se quiserem chegar a ganhar o título. Afinal, vão precisar ter um aproveitamento muito positivo e torcer para tropeços dos seus adversários. Então vamos começar vendo a vida de quem tá no páreo dessa disputa e descendo até chegar em quem tá mais distante nessa briga. Aqui na tela comigo vocês vão acompanhar o calendário do Botafogo até o final da temporada 2024. Lembrando que Botafogo e Flamengo são os únicos desses 4 que ainda estão vivos em outra competição, no caso do Botafogo a Libertadores. E se a gente for parar para pensar no retrospecto recente, nos últimos 5 jogos, Botafogo e Palmeiras têm as melhores sequências, tá? Nos últimos 5 jogos, ambos têm 4 vitórias e apenas um empate, não tiveram derrota nesta sequência mais recente. Então, partindo aqui para a sequência, o Botafogo enfrenta o Criciúma após essa data FIFA. O Criciúma que tá bem na competição, mas sendo o Botafogo um time que tá buscando pelo título, é um jogo que ainda que pegue ali uma véspera de Libertadores, é um jogo que o Botafogo tem a obrigação de vencer. E digamos que o Criciúma tem sido muito forte em casa, até consegue alguns pontos fora, mas é uma equipe organizada, mas que eu diria que não oferece ali tanto perigo para o Botafogo. No meio da disputa contra o Peñarol pela semifinal da Libertadores, eles vão enfrentar o Red Bull Bragantino. A equipe do Bragantino tá passando por momentos de baixa na competição, tem até conseguido alguns pontos, mas mesmo em casa não tem demonstrado tanta força. É uma equipe que dentro de casa tá sobrevivendo com muitos empates. Outro jogo que eu considero que, ainda que seja fora de casa, é a obrigação de quem tá brigando pelo título ganhar. Então esse tipo de resultado para mim vai determinar muito do que de fato vai ser a ambição do Botafogo para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Após ali a semifinal da Libertadores, em que acho que todo mundo concorda que a equipe carioca é a favorita ali em comparação ao Peñarol, o resultado dessa semifinal com certeza vai influenciar no ânimo da equipe da sequência. Muito mais em ânimo do que em termos de calendário, porque no caso da final da Libertadores, a final vai acontecer apenas no dia 30 de novembro. Até lá o Campeonato Brasileiro já vai ter acabado. Então digamos que o dia 30 de novembro não seria um problema para a reta final ali das rodadas do Brasileirão.
Nisso, o Botafogo tem um clássico contra o Vasco, que eu acho que clássico carioca é muito 50-50. Acho que tem chance ali para os dois lados, mas tendo dentro de casa, o Botafogo acaba tendo a obrigação de vencer, até porque a gente tem que lembrar que o Palmeiras focado só no brasileiro vai ser um que com certeza vai tentar ficar na cola da equipe. Jogo contra o Cuiabá em casa também acho um jogo muito fácil. O Atlético Mineiro eu acho um confronto tranquilo pelo que a equipe tem jogado dentro do brasileiro. E se a gente for analisar a situação, o Atlético ele pode estar em diversos cenários para esse jogo. Ele pode estar comemorando o título de Copa do Brasil e não tá nem aí para essa partida. Pode também estar vindo ali da depressão da derrota e pode estar até pensando em enfrentar uma final de Libertadores. Então assim, acho que não estão com foco no Campeonato Brasileiro e podem não estar nesta rodada. Contra o Vitória, jogo mais do que obrigação do Botafogo. O Vitória, que com certeza vai estar desesperado, é um dos times que, assim como o meu Flusão, tá nessa briga para não cair na competição. Enfim, vai estar enfrentando o Botafogo no Newton Santos e a gente tem talvez o jogo divisor de águas, que é o confronto direto entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Tende a ser o Allianz Parque. Acho que o Palmeiras vai brigar para jogar no seu estádio. E talvez esse vai ser o jogo-chave que vai definir quem de fato vai ficar com o título do Campeonato Brasileiro. Acho um jogo capcioso, porque a equipe palmeirense não tem lá apresentado muito futebol, não acho que tá uma equipe muito forte esse ano, mas ao mesmo tempo você tem o Abel Ferreira ali sempre com uma carta na manga e o Palmeiras focado apenas na briga do brasileiro. Esse é o jogo divisor de águas e acho que vai ser o maior desafio do Botafogo nessa sequência. Contra o Internacional fora, o Internacional tá bem na competição, então assim, acho também um jogo difícil esse jogo no Beira-Rio. Vai depender muito também de qual vai ser o resultado do Botafogo contra o Palmeiras. E aí, é claro, a depender de como tá na tabela, talvez até um empate aqui não seria um problema para a equipe. E esse jogo aqui contra o São Paulo? Vamos ser sinceros. Se chegar na última rodada e o São Paulo puder tirar um título do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, o São Paulo entrega esse jogo de mão beijada pro Botafogo. Acho que o Botafogo tem um caminho muito tranquilo até o título do Campeonato Brasileiro. Vai depender, é claro, de não perder o foco na competição, tendo em vista que ainda está na disputa da Libertadores. A gente olhar aqui a situação do Palmeiras, como eu falei pra vocês, eu acho que a equipe tá deixando um pouco a desejar esse ano. Júlia, mas eles estão em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Mas pelo investimento e as últimas campanhas eu esperava mais do futebol. Só que ainda assim, eu acho que tem muitas condições de título. Isso porque depende sim de um deslize do Botafogo, mas o Botafogo tem duas competições, enquanto o Palmeiras está focado só no brasileiro. E ele ainda enfrenta o Botafogo nessa sequência. E se você depende de um tropeço do seu adversário no Campeonato Brasileiro, nada melhor do que você poder ser o causador desse tropeço. Então acho que ainda tem muitas condições, apesar de depender de um deslize do adversário. Quando a gente vai olhar aqui, a sequência eu acho um pouco mais chatinha, tá? O Palmeiras começa enfrentando o Juventude no Alfredo Jaconi. O Juventude, que é uma equipe inferior à equipe do Palmeiras, mas que é uma equipe muito forte no Alfredo Jaconi. Ainda que não vença todos os jogos, não costuma ceder pontos lá. Então acho esse um confronto chato e que para quem tem ambições de título vai depender de vencer essa partida. O confronto contra o Fortaleza, por mais que seja um confronto direto, eu acho que o Fortaleza vem decaindo um pouco nessas últimas sequências. Esse confronto já está marcado na CBF, que vai acontecer no Allianz Parque. Acho que para essa partida, por mais que o Fortaleza esteja brigando pelo título e seja um confronto direto, o Palmeiras é favorito para vencer em casa. Depois tem um outro jogo que é o que eu falo que é uma sequência chata do Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. É uma disputa que pode acontecer em meio a confrontos de final de Copa do Brasil, caso o Corinthians se classifique nas semifinais, e vamos ser sinceros, ainda que o Flamengo tenha vencido o jogo de ida, ainda tá aberto a disputa, ainda tá aberta a decisão. Então, assim, eu acho que o Corinthians, pela situação que tá, na briga que tá, não vai deixar de disputar o brasileiro de nenhuma forma. Só que ao mesmo tempo, se você tá em meio à final de Copa do Brasil, obviamente você vai estar com o time mais cansado, porque ainda que você não leve o seu time todo titular, você vai usar algum jogador ou outro. Então, assim,
você mexe com foco, você mexe com o jogador. Pra mim, o Corinthians tem melhorado na competição e o trunfo dele tem sido justamente os jogos na Neoquímica Arena. Então, assim, tem coisas que podem beneficiar o Palmeiras nesse confronto, a depender da situação do Corinthians na Copa do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, acho um jogo chato por ser na Neoquímica Arena e por ser um clássico também. Depois disso, o Palmeiras enfrenta o Grêmio dentro de casa. O Palmeiras, eu acho que é favorito para esse confronto, mas o Grêmio tem sido uma pedra no sapato e tem conquistado resultados em cima justamente desses times que estão brigando pelo título, né? Venceu o Fortaleza agora por 3-1, venceu o Flamengo no retorno por 3-2, conseguiu um empate ali com o Botafogo num jogo que foi um jogo bem conturbado em termos de arbitragem, mas foi uma partida em que o Grêmio jogou bem. Então, assim, acho também um jogo chato pro Palmeiras. Bahia na Fonte Nova, outro confronto chato, por mais que a equipe baiana já esteve mais forte na competição, tenha perdido um pouco de força, continua sendo um time difícil de você arrancar pontos na casa deles, né? Então, assim, acho um jogo chato e é engraçado porque eu já tinha olhado essa sequência algumas vezes, mas agora que eu tô me dando conta de quanto é uma sequência chata pra quem tá pensando nessa briga e quem precisa fazer mais pontos até do que quem já tá na liderança, né? Mas depois pega o Atlético Goianiense fora, que enfim, favoritismo total do Palmeiras. O jogo da disputa, que eu acho que eu não preciso repetir aqui, porque a gente já falou desse confronto ali na tabela do Botafogo. Cruzeiro fora, por mais que tenha ali uma boa equipe, o favoritismo é do Palmeiras. E o Palmeiras em casa contra o meu Flusão, eu tenho que ser honesta aqui, o favoritismo também é do Palmeiras para essa partida. Assim, pela pontuação na tabela, por estar focado só no brasileiro e pelo trabalho que o Abel vem conseguindo dentro dos campeonatos ao longo desses anos, eu acho que é possível para o Palmeiras, mas eu acho uma sequência muito mais chata do que a sequência do Botafogo. Agora, pra gente falar do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza ele tem sido mais seu vilão pelo que ele já fez do que pela sequência propriamente dita, né? O primeiro jogo do Fortaleza é o jogo contra o Atlético Mineiro, jogo no Castelão, o Atlético Mineiro que, como eu falei, que não tem lá ligado muito pro Campeonato Brasileiro. É um jogo, acho que tranquilo pro Fortaleza fazer pontos. Palmeiras, já falei aqui, acho que o favoritismo é do Palmeiras para essa partida no Allianz Parque. Juventude no Alfredo Jaconi, jogo chato também, justamente pela força do Juventude na sua casa. Um confronto Fortaleza e Vasco dentro do Castelão. Favoritismo para mim é do Fortaleza. O Vasco tem até conseguido ali bons jogos, mas entra também ali naquela questão, pode estar vindo de repente. Tudo vai depender também de como essas equipes estão, né? O Vasco pode estar vindo também de uma Copa do Brasil, ou tendo levantado o caneco, ou estando aí, né, na decepção da derrota, de perder uma final. E é uma equipe que hoje, por exemplo, não está desesperada no Campeonato Brasileiro. Então acho um jogo ali plausível ali pro Fortaleza conseguir pontos. Fortaleza e Fluminense no Maracanã. Pela situação das duas equipes, o Fortaleza teria ali a obrigação de ganhar essa partida. Acho que tende a ser um jogo chato, mas também é difícil tirar pontos do Fluminense dentro do Maracanã. O Fluminense é um time que sofre muito fora, mas normalmente dentro de casa consegue seus pontos. Outro confronto direto contra o Flamengo. Por ser em casa, é um jogo para ser do Fortaleza, mas a gente tem um Flamengo que não é mais o Flamengo do Tite. Eu acho que pode ter ali um início bom com o Felipe Luiz, enquanto não houver talvez nenhuma discórdia entre a nova comissão técnica e o time atual. Mas enfim, cara, o Fortaleza tem me pegado muito por alguns resultados recentes. Eu acho que a derrota do Fortaleza para o Grêmio, por exemplo, é uma derrota que para quem tá brigando por título não deveria acontecer. Então é um confronto chato também. Vitória no Barradão é uma equipe forte dentro de casa, mas enfim, vai estar desesperada. Acho um jogo que o Fortaleza pode ganhar pontos, mas talvez não seja um confronto tão fácil. Contra o Atlético Goianiense, que já, pra mim, já tá até rebaixado. Favoritismo totalmente do Fortaleza. Depois pega o Internacional em casa, o Internacional que vem crescendo na competição. Mas última rodada, Fortaleza em casa, acho um jogo pro Fortaleza ser favorito, mas eu acho muito difícil nessa sequência conseguir a quantidade de pontos que precisa
E também, né, ter os tropeços de Palmeiras e Botafogo, como vai precisar se quiser ser campeão do Brasileirão. E aí, quando eu falo que o Fortaleza ele é muito mais vilão do que ele fez, do que dessa sequência propriamente dita, é porque o Fortaleza ele tem um bom time, ele tem um trabalho que para quem gosta de futebol e acompanha, sabe que o trabalho do Vojvoda ele precisa em algum momento ser recompensado com um título, e para mim esse momento vai chegar em breve, mas eu acho que não vai ser nesse ano, porque Fortaleza estava em outras competições e acabou deixando alguns pontos importantes. Nessa hora que você está pensando na briga pelo título, a derrota para o Grêmio pesa, o empate contra o Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense já estava entrando numa espiral ruim, pesa, o empate contra o Criciúma fora de casa, a derrota para o Vasco fora de casa, são resultados que são plausíveis dentro de uma campanha, mas ao mesmo tempo, se você tá brigando pelo título, obviamente na hora ali dessa disputa final, quando ela começa a ficar mais acirrada, isso pesa muito. E agora o Flamengo, eu acho que esse aí tem uma vida tão complicada, ou até mais do que o Fortaleza. O Flamengo claramente está priorizando a Copa do Brasil. Então, eu acho até que tem uma sequência tranquila, mas depende de mais tropeços ainda dos seus adversários. O Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã com o mando dele agora. Mais um jogo em que todo mundo que comenta futebol acredita que o Flamengo não vai levar os seus titulares que estão com as suas seleções na data FIFA, porque você pega jogadores que já estão cansados ali, desgastados com suas seleções, para colocar em um jogo de Brasileirão, tendo uma disputa de Copa do Brasil, onde o Flamengo claramente está dando mais prioridade, e num cenário onde a disputa ainda está aberta. Acho que esse jogo aqui, por ser clássico, eu sempre falo, clássico 50-50, é um jogo ali que quando você vai olhar as diferenças de posição de tabela, é para o Flamengo ganhar, mas pode dar uma dor de cabeça por todo esse contexto. Aqui você tem o cenário de classificação ou não para a final da Copa do Brasil, então isso com certeza influencia na sequência do time, mas depois você pega o Juventude, onde Juventude no Maracanã, o Flamengo é favorito. Os jogos contra o Internacional, eu acho os jogos chatos, então esse principalmente por ser um jogo no Beira-Rio, é bem complexo. Esses dois jogos aqui são jogos em que também acho que o Flamengo entra como favorito, mas você entra aqui também na situação de disputas que podem entrar em meio a finais de Copa do Brasil, se o Flamengo passar do Corinthians. O jogo contra o Cuiabá, favoritismo do Flamengo. Jogo ali direto tende a ser uma disputa chata, não vou repetir porque já falei na parte do Fortaleza. Internacional de novo, por mais que seja em casa, pode dar dor de cabeça. Criciúma e Vitória, e aí o Flamengo é favorito. Então acho até que tem uma sequência tranquila, mas precisa de mais pontos, então depende de fato dos deslizes, digamos assim, de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. E aí você pega uma equipe que eu acho que já não tem mais ambição no Campeonato Brasileiro. Acho difícil conseguir. Estatisticamente, vocês já viram que é difícil. Por mais que a sequência não seja difícil assim, acho que não tá dentro do foco da equipe. E enfim, depende mais do tropeço dos seus adversários. O que eu não consigo garantir que vai acontecer tropeço suficiente a ponto do Flamengo ultrapassar, digamos assim. Mas agora é sua vez de deixar aí nos comentários a sua opinião sobre a sequência desses times. Eu confesso que pra mim a briga tá aí realmente entre o Botafogo e o Palmeiras, com o Botafogo tendo uma sequência muito mais fácil que a do Palmeiras. Só que a gente já viu ano passado que tudo pode acontecer, né? De qualquer forma, eu tô aqui pra falar apenas sobre o cenário atual, com base no cenário atual. Bom, mas esse foi o vídeo do Resenha. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de se inscrever se você assistiu esse vídeo até o final, porque alguma coisa que você deve ter gostado. Então vem fazer parte da nossa resenha também. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!